meus amores. Graça e paz para você, para suas famílias. Que tenhamos uma boa tarde, uma semana abençoada e na presença de Deus. Que possamos ouvir a palavra de Deus e assimilar o que o Senhor tem para nos dizer nessa tarde, não é? Então vamos lá. Quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui mais uma semana com vocês. E estamos iniciando o mês de junho com um tema novo, algo diferente. Vamos falar sobre a igreja de Cristo. E hoje a gente vai falar sobre o corpo de Cristo. Como assim, Tia Mayra? Corpo de Cristo? Que corpo é esse? Vamos entender? Vamos lá? Peguem suas Bíblias. Quem não está com a Bíblia na mão ainda, dá pausa aí no vídeo, corre lá, pega a Bíblia, porque tudo que a gente faz, todo estudo que a gente traz para vocês é baseado na Bíblia. Nada é aleatório, tá? Tudo é baseado na Bíblia. E vamos lá, porque esse é um tema maravilhoso e Deus tem muito para falar aos nossos corações através dessa mensagem. Vamos lá? Então, abra suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo a partir do 12 até o 27. Estudinho, Tia Mayra. Estudinho. Vocês vão acompanhando aí comigo na leitura. Vamos lá. 1 Coríntios está no Novo Testamento. Quem escreveu o livro de 1 Coríntios foi o apóstolo Paulo. Lembra de Paulo? Aquele que antes era Saulo, perseguia os cristãos e se converteu para Cristo. Deus o chamou para fazer parte do seu povo e se transformou em Paulo, o apóstolo Paulo. Foi ele que escreveu esse livro, essa carta de 1 Coríntios. Vamos lá. O título da leitura é A Unidade dos Membros do Corpo. Portanto, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. O 21 diz assim: E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, e esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros, de maneira que um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isso mesmo, crianças. Nós somos o corpo. Nós somos a igreja de Cristo. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Vocês vão entender bem direitinho. Bom, existe a igreja local, que é a Segunda Igreja Batista de Abreu Lima, a Primeira Igreja Batista de Abreu Lima, Assembleia de Deus Sede, Assembleia de Deus Caetés, Primeira Igreja Batista do Planalto, igrejas nos Estados Unidos, igreja na Alemanha, na França, na Europa inteira, na África. Existem as igrejas locais, que é essa.
Mas existe também as igrejas, a igreja espiritual. A igreja espiritual é a igreja de Cristo. Quando Deus, ele quer falar alguma coisa pra gente, e ele quer que a gente entenda bem, ele faz uma comparação com alguma coisa que a gente já conhece. Então sabemos que a igreja local é o templo, é a estrutura de pedra ou a estrutura de madeira, é o templo, é a igreja local. Essa aqui a gente vai falar depois. Eu quero focar com vocês a igreja espiritual, que é essa daqui. A igreja espiritual, ela pode ser comparada ao corpo, ela pode ser comparada à família e ela pode ser comparada à noiva. Hoje eu vou falar do corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja espiritual, certo? Então, por que é que Deus fez essa comparação da igreja espiritual usando um corpo? Bom, o corpo humano é algo que a gente já conhece. Então, Deus ele fez uma analogia, uma comparação, para que possamos entender a igreja de Cristo. Sendo que a igreja de Cristo, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E como é que a gente faz parte desse corpo? Todo aquele que verdadeiramente é salvo em Jesus, todo aquele que verdadeiramente recebeu o Espírito Santo de Deus, aqui como diz, no 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então, todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, fazemos parte da igreja de Cristo, da igreja espiritual de Cristo. Todos nós. Isso independe de igreja local, é independente de igreja local. Todos nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, que somos verdadeiramente convertidos, fazemos parte da igreja de Deus, de Cristo. Seja no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na China, em qualquer lugar do mundo. Todo mundo que tem o Cristo em seu coração, a certeza da salvação, faz parte dessa igreja. Antes de Jesus, o povo de Deus se resumia em Israel, nas pessoas, os israelitas, né? Ele se resumia nos israelitas, que era conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas depois que Jesus Cristo ele morreu na cruz por todos nós, e ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois que o Espírito Santo de Deus desceu, 50 dias depois da sua morte, na festa de Pentecostes, Jesus Cristo morreu na Páscoa. Depois de 50 dias da Páscoa é quando acontece a festa de Pentecostes. Então, essa festa é uma festa que acontecia em Jerusalém e reunia muitas pessoas. Então, o que aconteceu? Nesse dia, os discípulos estavam reunidos e foi quando o Espírito Santo de Deus desceu e tomou conta dali daquele povo. Então, naquele dia foi quando começou a formar a Igreja de Cristo. Naquele dia, quando o Espírito Santo de Deus desceu, começou a formar a Igreja de Cristo. Naquele dia, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desceu, 3.000 pessoas foram salvas. 3.000 pessoas aceitaram Jesus, reconheceram que Jesus Cristo ele era o Cristo, o Messias, né? Então, ali começou a Igreja de Cristo. Então, todos nós fazemos parte dessa igreja. Então, como diz aqui, no versículo 13 do capítulo 12, que diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E eu ainda completo mais aqui, seja gregos, brasileiros, africanos, americanos, todos nós que recebemos o Espírito Santo de Deus fazemos parte
da igreja. Nós somos a igreja porque nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, todos nós fazemos parte dessa igreja, temos a nossa importância, assim como o corpo. Do jeito que o nosso corpo, a mão é importante, o pé também é importante. Então, assim como tia Mayra é importante, tia Pamela também é importante. Assim como Milena é importante, Larissa também é importante. E todos nós. Mas, tia Mayra, por que é que Cristo é a cabeça? Porque se nós, os crentes, formamos o corpo, por que é que Cristo é a cabeça? Quem é que sabe o que é que tem aqui na nossa cabeça? Dentro da nossa cabeça, quem é que sabe o que é que tem? Isso mesmo, temos um cérebro. Desenhei aqui para vocês, ó, um cérebro humano. Vamos lá, tá vendo? Como ele tá aqui, ó, todo colorido. Na verdade, ele não é tão colorido assim. Nosso cérebro ele é todo de uma coisinha só. Mas eu coloquei ele assim colorido para vocês entenderem que o cérebro ele tem várias partes. E toda parte do cérebro responde por uma função. Vamos lá? Então, essa partezinha azul aqui do cérebro, eu coloquei aqui só algumas partes do cérebro. Aqui não tem tudo, não. Só para vocês entenderem. Essa partezinha azul aqui do cérebro chama-se lobo frontal. O lobo frontal, ele é responsável pela fala, pela linguagem. Então, eu estou falando aqui, a minha forma de falar começa aqui, no meu cérebro, nessa partezinha azul. Essa partezinha azul também é responsável pelo meu pensamento, tudo aquilo que eu penso. Quando a gente vai dormir, antes que falta o sono, a gente começa a pensar nas coisas, começa a pensar na vida, não é assim? Vem daqui, da parte do lobo frontal. Os pensamentos, os movimentos voluntários também vêm daqui. Por exemplo, eu penso em levantar a mão. Eu levanto. Eu penso em abaixar o braço. Eu abaixo. Então, vem daqui. Essa partezinha rosa chama-se lobo parietal. É um nome difícil, né? Mas é isso mesmo, lobo parietal. Essa partezinha rosa. Essa partezinha rosa, ela é responsável pelo sentido do calor e do frio. Quando a gente sente frio no nosso corpo, essa informação vem daqui. E quando vem aquele calor, meu Deus, aquele dia quente, ai que agonia, é daqui também. Essa parte aqui também é responsável pelo equilíbrio. Quando a gente se levanta, se senta e não cai, o equilíbrio do nosso corpo vem daqui. Essa parte também é responsável pela percepção da dor. Quando a gente leva uma topada que dói, machuca o dedo, o sentimento de dor também vem daqui. Essa partezinha verde aqui, vocês estão vendo? Chama-se hipotálamo. Ela é responsável pelo sono. Tudo que envolve o sono é aqui. Quando tem aquela pessoa que não consegue dormir, que tem problema de sono, o problema está aqui, nessa partezinha. Interessante, não é? Aí aqui, ó, veja só. Essa parte aqui do lobo temporal, essa partezinha amarela aqui, ele é responsável pela minha memória. Aquilo que a gente, né? Tudo que a gente lembra na minha memória tá aqui. E também pelas minhas emoções, tudo que eu sinto. Raiva, tristeza, mágoa, amor, vem daqui, está aqui. Então, tudo que acontece está aqui. Essa partezinha aqui marronzinha se chama cerebelo. Ela é responsável pela minha coordenação, o escrever, a minha coordenação, ela está aqui. Então, todo o cérebro, existem muitas outras partes, mas todas as nossas funções do nosso corpo, de sentimento, de dor, de enxergar. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui laranjinha, o lobo occipital, é responsável pela visão. Se essa parte aqui do meu cérebro for afetada, eu não consigo enxergar. Ainda que os meus olhos estejam bons, se essa parte aqui do meu cérebro for afetada, eu não consigo enxergar. Não é interessante? Então, tudo que eu faço, se eu movimento as minhas mãos, se eu ando, se eu falo, se eu enxergo, se eu penso, tudo vem
daqui. Então, todo o meu corpo, ele é comandado pelo cérebro, assim como Cristo. Assim como Cristo. Cristo, ele comanda a igreja. Por isso que Cristo é a cabeça. Assim como o cérebro, o nosso cérebro humano comanda o nosso corpo, Cristo, ele é a cabeça da igreja, porque ele é que comanda a igreja. E assim como a mão é tão importante como o pé, nós também somos importantes. Todos nós temos a nossa função. Assim como o coração é importante, o pulmão também é importante. Então, todos nós, como cristãos, temos a nossa importância dentro da igreja de Cristo, certo? Então, todos nós fazemos parte dessa igreja. Vamos lá. Paulo faz parte dessa igreja. Tia Mayra faz parte dessa igreja. Mateus faz parte dessa igreja. Gabi, quem mais? Vamos lá. Estela, Antônio, todos nós que somos convertidos no Senhor e temos certeza da salvação, como Estela, Arthur, Naira, Larissa, vamos lá, Samuel, todos nós fazemos parte dessa igreja. Clarinha, Micaele, Nathalie, Letícia, Milena, João Vitor, Samuel, Lara, Vitória, Graziele, Leonardo, Jaiane. Todos nós fazemos parte dessa igreja. Fazemos parte desse corpo que forma a igreja de Cristo. Então, todos nós fazemos parte e todos nós temos uma função aqui dentro desse corpo. Então, para que esse corpo aqui se desenvolva bem, existem 2 critérios. O primeiro, a diversidade. Tia Mayra é diferente de tia Pamela, né? Tia Pamela é diferente de tia Branca. Paulo é diferente de Mateus. Estela é diferente de Larissa. Larissa é diferente de Letícia. Mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus e fazemos parte do mesmo corpo. Nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus e por isso somos ligados pelo mesmo corpo. Então vamos lá revisar. A igreja de Cristo, ela é comparada ao corpo humano, sendo Jesus a cabeça que comanda o corpo, que é a igreja. Quem é a igreja? Todos nós que recebemos, que somos crentes e salvos. Não só a Segunda Igreja Batista, toda a igreja do mundo. Mas aí, tia Mayra, se eu sou a igreja, faço parte desse corpo, que é o corpo de Cristo, eu preciso ir para uma igreja local? Eu preciso ir para a igreja? Será que eu preciso? Sabe qual é a resposta, crianças? Com certeza, sim. Vocês precisam, vocês devem. Sabe por quê? Porque essa igreja aqui, para ela se desenvolver, além de ter a diversidade que eu acabei de explicar, que somos diferentes, pessoas diferentes, personalidades diferentes, manias diferentes, temperamentos diferentes, mas propósitos diferentes dentro da igreja, habilidades diferentes, não é? Dons e talentos diferentes, mas nós temos que ser unidade. O que é unidade? Únicos. Nós temos que trabalhar pelo mesmo propósito, que é trabalhar para o reino de Deus. A gente precisa viver em união, viver em unidade. Então, para que essa igreja se desenvolva bem, ela tem que ser diversa e ela tem que ter unidade, ela tem que ter comunhão. Temos que ter comunhão. E como é que a gente tem comunhão com os outros? A gente precisa estar junto, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ter o hábito de estar junto. Porque para que eu possa conhecer o meu irmão, eu tenho que conviver com ele.
Então, lá no livro de Hebreus, vamos ver lá. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixamos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto, muito quanto os vales, que se vai aproximando aquele dia. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. O Senhor nos ensinou, o mandamento que Cristo deixou foi o quê? Amai uns aos outros como eu vos amei. Amar o teu próximo como a ti mesmo. A gente precisa estar em unidade, a gente tem que estar em união, sempre juntos, trabalhando para a obra do Senhor. Tia Mayra, eu não consigo, não tenho nada para fazer na igreja. O que eu faço na segunda igreja batista? Eu não faço parte de nenhum grupo. Existem muitas coisas que a gente pode fazer dentro da igreja. Na segunda igreja batista, existe o grupo Milagre, existe a juventude, existe a união de homens para os homens, existe o coral louvor, existe o grupo Adonai para vocês, existe a EBD, que é interessante que todos participem. Existem as mulheres, a MCM, que é as Mulheres Cristãs em Missões. Existe o Grupo Milad. Existe o Ministério Infantil, né? Existe o Grupo Nova Geração. Existe o Grupo Perfeito Louvor. Então, existem muitos grupos. Esse aqui é apenas alguns, mas todos nós temos um propósito diante de Deus e temos uma responsabilidade de fazermos a obra do Senhor, né? Então, qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é anunciar o evangelho, é falar do amor de Deus e converter mais e mais pessoas para o evangelho. E também tem a responsabilidade de realizar obras, de ajudar as pessoas, de levar a cesta básica, de orar uns pelos outros e também de fazer momentos de adoração. Qual é esses momentos de adoração dentro da igreja? Através dos cultos, através dos cultos de oração, através dos cultos de adoração, através dos cultos de gratidão. Nós devemos estar sempre juntos, em unidade, em união, para que possamos estar aqui, ó. Porque se a gente não viver em unidade, a gente não viver em união, a gente não consegue fazer parte da igreja de Cristo, certo? Então, é importante a gente viver dentro da igreja, sim, fazer a obra do Senhor. Eu vou trazer para vocês uma comparação. Por exemplo, imaginem uma fogueira bem alta, muito fogo. Aí você pega aquela fogueira, tira ali um pouquinho daquele fogo, daquela brasa e bota distante da fogueira. Com o tempo, aquela fogueira bem grande, ela não vai apagar o fogo. Mas aquela brasa que está afastada da fogueira, ela vai se apagar. Mesmo assim, somos nós. Hoje, nós não estamos indo para a nossa igreja por causa dessa situação de pandemia. Mas é bom que estejamos na casa do Senhor, que estejamos em união, que estejamos orando juntos, cultuando juntos, louvando juntos, porque quando a gente está junto, somos mais fortes. Lembrem-se, quando o Espírito Santo de Deus desceu, os apóstolos eles estavam juntos, eles estavam em união, eles estavam em comunhão. Então, para que nós estejamos em comunhão, para que nós participemos da igreja de Deus, nós temos que estar em comunhão. Precisamos fazer parte de uma igreja local, com o objetivo de levar a palavra do Senhor, com o objetivo de ouvir a palavra do Senhor, de aprender, de adorar, de orar a Deus. E fazemos parte da igreja de Cristo, porque quando Cristo vir buscar o seu povo, porque Jesus nos prometeu que vinha nos buscar, ele vem buscar uma igreja unida, cada uma fazendo a sua função, assim como o coração funciona, o pulmão funciona, o ouvido escuta, o olho enxerga, nós também temos que trabalhar para a obra do Senhor. Então, crianças, que vocês tenham entendido
que o Senhor tenha falado nos seus corações. Não esqueçam que quando Deus, ele falou com Samuel a primeira vez, Samuel só tinha 12 anos. Quando Samuel foi para a igreja para servir ao Senhor, ele tinha 3 anos. Então todos nós temos um lugar na obra do Senhor. Todos nós temos uma responsabilidade dentro da casa do Senhor. Não fiquemos apenas esperando que as coisas aconteçam. Vamos colocar mãos à obra, trabalhar pelo Senhor, fazer a obra do Senhor para que possamos estar preparados para quando Cristo vir buscar a sua igreja, a gente está fazendo parte do corpo de Cristo. Então, que vocês tenham entendido que quando Deus ele fez uma analogia que do corpo de Cristo, Cristo é a cabeça que comanda o corpo é a igreja, nós precisamos fazer parte desse corpo, porque somos salvos e temos o mesmo Espírito que é o Espírito Santo de Deus, mas precisamos fazer parte de uma igreja local, com o objetivo de fazermos a obra do Senhor e vivermos em comunhão com os nossos irmãos e comunhão com Cristo. Então, um beijo no coração de vocês, que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido alguma coisa, podem perguntar, que tia Mayra vai responder com todo carinho do mundo. E não se esqueçam, viu? Já eu vou colocar perguntas aí. Então, não esqueçam de anotar as coisas, viu? Se não anotou, volta aí o vídeo para anotar e que vocês tenham entendido. Um beijo no coração de vocês. Amo todos vocês e que Deus continue nos abençoando.